Boa noite a todos. Hoje, dia 9 de janeiro de 2024, estamos recebendo no Memico Curriculum Society o companheiro Rafael Siqueira. Rafael é da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, da Sociedade Espírita Fraternidade. E o Rafael vai conversar conosco sobre o tema Conhece-te a ti mesmo. Mais uma vez, muito obrigada. O Pedro irá fazer a leitura da página inicial e depois a Priscila a oração. Eu vou ler um trecho do livro Fonte Viva por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 47. Autolibertação. Nada trouxermos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar a ele. Paulo, 1 Timóteo 6:7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tem, como todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dele sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, ao seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, pelo amor ao próprio bem. Realmente, grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior do que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos e o material de tua alegria pode ser um veneno para seu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuve da mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que aceitaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que malbaratam. Deixe que a realidade te auxilie a visão, e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esquecemos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxermos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Obrigada, Pedro. Então, nesse momento, vamos respirar fundo. Agradeço a espiritualidade amiga por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Agradecer a participação do nosso querido Rafael pela palestra que irá apresentar para nós hoje. Que a espiritualidade amiga o ilumine e nos ajude a compreender ao máximo possível as mensagens que o Rafael passará para nós. Que a gente tenha uma boa noite, que assim seja. Seja, graças a Deus. Com você, Rafael. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, votos de paz, de bem, eu peço a Jesus que nos guarde e que nos inspire na noite de hoje.
Quero dizer da minha satisfação em poder estar esses momentos com vocês. Pedir desculpas, porque da última vez fui traído pelo horário, mas hoje eu estou aqui a postos, como a companheira me recomendou, à base do café, porque aqui no Brasil já são meia-noite, mas muito feliz por poder renovar esses laços de amizade, de fraternidade, pedindo aos benfeitores espirituais e principalmente a Jesus que possam guardar todos vocês, os manter com bastante esperança, com bastante força e entusiasmados no ideal do bem. Hoje nos foi proposto conversar sobre um tema que é de muita importância nos dias da atualidade. Conhece-te a ti mesmo. E eu quero começar a nossa fala relembrando uma história do Oriente, mas que tem tudo a ver com a nossa mensagem da noite. Ele era um lenhador, muito simples, vivia uma vida muito modesta, tinha dificuldade em criar seus filhos, em poder pagar as despesas todo final de mês, quando um dia um anjo se aproximou dele e disse: olha, tem uma floresta na sua frente. Entra na floresta. E ele entrar na floresta, achando tratar-se de uma floresta física, que de fato beirava a sua casa, ele entrou. E caminhando alguns passos dentro da floresta, ele se deu conta que no interior da floresta haviam árvores de alto valor monetário, que ele poderia explorar, que ele poderia vender aquelas árvores, aquela madeira, e assim foi feito. Começou a extrair aquela madeira e a vender. Pouco tempo depois, ele já não era mais um lenhador simples, já não passava mais as dificuldades do cotidiano. O que era a sua escassez passou agora a ser até a sobra, porque o dinheiro não faltava mais. Um dia, ele viu o anjo aproximar-se uma vez mais e lhe dizer: entra na floresta. E ele: mas eu já entrei na floresta. Que floresta é essa a que o anjo se reporta? E ele, achando tratar-se de uma floresta física, adentrou mais um pouco na floresta. Quando deu-se conta de um grande rio, onde pôde explorar ouro e ficou ainda mais rico. Já não era mais aquele homem simples, porque agora tinha muito dinheiro. Tornou-se um empresário e a sua vida mudou significativamente, porque agora precisava andar num carro importado, tinha medo de ser roubado, tinha os mais variados pavores que atormentam a sociedade atual. Deu-se conta que, por privilegiar muitos valores monetários, havia se escusado da criação dos seus filhos. Não havia amado eles da forma como deveria ser, de forma que eles foram criando à margem do carinho paterno, do carinho materno. Um se envolveu com drogas, outro acabou se perdendo pelos caminhos do mundo, e ele começou a pensar: eu era um simples lenhador. E escutei o anjo pela primeira vez me pedindo entrar na floresta, e eu entrei. E o que era o meu problema monetário se resolveu. Escutei o anjo falar comigo pela segunda vez para que eu entrasse na floresta, e eu entrei, fiquei ainda mais rico, porque achei um veio aurífero num rio. Mas hoje tenho tanto dinheiro, tenho tantas posses, tenho muitos empregados, mas não tenho a mim mesmo, porque sou uma pessoa triste. Onde eu vou, preciso de seguranças. Os meus filhos, um envolveu-se com drogas, outro não quer saber de mim mais. Na cabeça dele, eu poderia até morrer para que ele ficasse com a herança. Quando ele se deu conta, o anjo aproximou-se uma vez mais e disse: meu filho, entra na floresta. E pela primeira vez, ele, que já estava pavimentado pela dor, pela dificuldade, entendeu que não era uma floresta orgânica, uma floresta natural que o anjo pedira que ele entrasse, mas era na floresta da própria intimidade, nos pantanais da própria alma. Ele então se deu conta de que deveria mergulhar dentro de si próprio e conhecer-te, fazer um exercício autorreflexivo. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou?
Qual o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui agora passando por esse processo de angústia, de tristeza? E começou a fazer aquele périplo pela floresta da própria alma e se deu conta. Era um homem muito rígido, muito autoritário, alguém que não dava o devido valor à família e que não tinha aprendido na escassez material a tornar-se uma pessoa nobre pelos valores do espírito. Quando se deu conta, ganhou muito dinheiro, mas o dinheiro não permitiu que ele ganhasse a si mesmo. E agora era preciso refazer caminhos, reconstruir a família, reconquistar o afeto dos filhos e tornar-se uma pessoa melhor. Falar então de autoconhecimento, dessa frase que é estampada no oráculo de Delfos, é um processo para que nós possamos ser felizes, angariar a paz e seguir em frente. Quando abrimos o livro dos Espíritos, eu faço questão de sempre trazer comigo, em a questão 919, a pergunta que Kardec faz aos imortais: qual o meio prático mais eficaz de progredir nessa vida e de resistir ao mal? A resposta dos bons espíritos: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Muitos atribuem essa frase a Sócrates, mas quando nós começamos a estudar a filosofia grega, nós sabemos que essa frase é uma frase que estava no pórtico do oráculo de Delfos. Ela se assemelha à filosofia de Sócrates, mas não é propriamente de Sócrates, porque naquele oráculo tinha outras frases, como nada em excesso, tu te tornas responsável por aquilo que cativas, e essa que é a frase magistral: conhece-te a ti mesmo. E por que conhecer a nós mesmos é o segredo para que a gente possa viver em paz e de progredir nessa vida? Porque quando conhecemos a nós mesmos, nós podemos adentrar na nossa intimidade, nos pantanais da nossa alma e identificar os aspectos, as condições que me impedem de ser feliz. Observem, meus amigos, nós somos espíritos imortais e viemos a esse mundo com um compromisso de amor, com um compromisso de nos tornar pessoas melhores, com a grande proposta de florescer onde nós nos encontramos plantados. Eu aqui no Brasil, vocês aí no Canadá. Mas para que a gente possa fazer esse exercício do autoconhecimento, a gente precisa meditar sobre quem somos e sobre vícios que carregamos na alma e que precisamos corrigir. Mas nós não temos apenas vícios, nós temos muitas virtudes que podemos ratificar. E, para tanto, nós precisamos nos conhecer. Essa tarefa parece difícil, porque muitas vezes nós conhecemos a outra pessoa. Nós conhecemos os defeitos da outra pessoa. Poucas vezes nós miramos para nós mesmos, para a nossa intimidade. Como então fazer esse exercício de reflexão? É preciso parar. É preciso aprender a meditar. É preciso olhar para nós mesmos. Como nós temos agido pelos caminhos do mundo? Quem eu efetivamente sou? Eu vou trazer algumas propostas para vocês, para que a gente possa, nesses 30 minutos, refletir um pouco. Eu costumo fazer o exercício de autoconhecimento buscando não as minhas atitudes, mas buscando as minhas reações. Notem, quando eu ajo, muitas vezes eu ajo deliberadamente. Eu pensei para agir, eu pensei a forma como eu gostaria de agir, mas e quando eu reajo? Quando eu reajo, muitas vezes eu sou tomado de sopetão, tomo uma atitude irascível, uma atitude de ódio, uma atitude que às vezes eu nem mesmo conheço que eu era daquela forma. E muitos corações dizem assim: puxa vida, eu não me dei conta que eu agi dessa forma, eu devo ter saído de mim. Quando, em verdade, eu entrei em mim. Porque, vejam, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu penso antes de fazer, mas quando eu reajo. Imaginem quando alguém pisa no meu pé. Imaginem quando alguém me agride.
Imaginem quando eu sou contrariado, eu passo a conhecer reações em mim que eu próprio muitas vezes não me dou conta. Daí, nós podemos conhecer-nos a nós mesmos buscando quais são as nossas reações diante daquilo que as pessoas nos fazem, diante dos fatos da vida. Como eu tenho reagido? Porque já dizia minha mãe quando eu era muito pequeno, meu filho, você não gosta de ser contrariado. Então imagine quais são as suas atitudes e o que você precisa corrigir de emoções quando você é contrariado. Uma segunda forma de nós conhecermos a nós mesmos é nós meditarmos em temas que às vezes nos incomodam muito. E que a gente, mas o que eu tenho a ver com esse tema? O que eu tenho a ver com essa proposta? O benfeitor André Luiz, no livro Ação e Reação, diz que todos nós temos um tema central, uma ideia básica, algo que é a tônica das nossas vidas. E nós costumamos a não nos dar conta disso porque a gente negligencia a tarefa do autoconhecimento. Mas os obsessores conhecem. Então, qual é a proposta? Nós conhecermos o nosso tema central, aquilo que nos incomoda, aquilo que volta e meia está nas nossas mentes. Eu costumo dizer que muitas pessoas estão sempre pensando em política. E por quê? Porque ainda tem desarranjos com a política. Ainda tem processos de autoritarismo, de divisões dentro de si e não se dão conta. É sempre o outro que está errado. Eu nunca estou errado. Então, meditemos se esses temas não dizem de nós. Há pessoas que conversam muito sobre sexualidade e usualmente sobre a sexualidade alheia, sem se dar conta que a sexualidade pode ser algo que eu trago na minha intimidade e que eu preciso me conhecer. Quantas vezes nós somos vislumbrados por determinados temas da atualidade que a gente não gostaria de tangenciar, mas que dizem daquilo que nós somos. O benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, costuma dizer que nós temos uma ressonância com tudo aquilo que está dentro de nós. Então, os temas que mais me incomodam, os temas com os quais eu mais me envolvo, podem ser uma pista daquilo que eu tenho dentro de mim e muitas vezes preciso corrigir. Mas existe uma outra forma de nós fazermos essa tarefa do autoconhecimento. Imagine aquilo que eu estou sempre apontando o dedo em riste para outra pessoa. Porque o que eu aponto para outra pessoa pode ser que exista em mim e eu ainda não me dei conta. Prova disso é que Jesus, quando enunciou o seu evangelho, ele nos disse: por que vedes o argueiro no olho da outra pessoa e não observa a trave no próprio olho? O argueiro, o cisco, a trave, ou seja, tudo que está dentro de nós. Então eu posso muitas vezes me conhecer por aquilo que eu estou sempre criticando na outra pessoa. Nossa, mas fulano é tão vaidoso. Será que a vaidade não está dentro de mim? Nossa, mas fulano é tão arrogante. Será que a arrogância não está dentro de mim? Nossa, mas eu não consigo conviver com gente tão egoísta. Será que eu também não sou egoísta e estou sempre apontando o dedo para as outras pessoas? Daí, a tarefa do autoconhecimento é uma tarefa de nós adentrarmos os pantanais da própria alma. Só que o homem usualmente faz exercícios externos, em florestas externas, sempre à cata dos prazeres do mundo. Como a história do lenhador que eu contei para vocês, quando em verdade. Nós precisamos adentrar dentro de nós mesmos e de uma forma lúcida nos conhecermos. Eu gosto muito de trabalhar com simbologias. E há uma simbologia no texto Gênesis, no Antigo Testamento, que uma vez Deus, é uma simbologia, tá, gente? Havia se irado com a sociedade, porque todos estavam perdidos. Então ele convida a Noé para que construa uma arca. E nessa arca teriam 3 andares. Um primeiro andar
estariam um casal de bestas feras. No segundo andar, ou o andar do térreo, seria os animais domésticos. E um terceiro andar, já ali pelo espaço aéreo da arca, seriam os animais do céu. Imaginem que belo simbolismo. Se essa arca de Noé não somos nós, porque essa primeira parte é o nosso inconsciente, onde trazemos essas bestas feras, onde trazemos esses animais raivosos, onde essa parte, vamos dizer assim, superficial da barca são os animais domésticos. A nossa tarefa de nos conhecer para nos domesticar. E esse terceiro patamar da arca seriam as aves do céu. Ou seja, quando eu, após me conhecer, alçaria o voo da libertação. Falando numa linguagem freudiana, numa linguagem da psicanálise, os animais, as bestas feras, seriam o nosso id, as nossas pulsões. Os animais domésticos seriam o nosso ego. E as aves do céu seriam o nosso superego, ou seja, eu tentando domesticar as minhas bestas feras para poder lançar o grande voo da minha libertação. Mas eu só conseguirei lançar o grande voo da minha libertação se eu conhecer as minhas bestas feras. Se eu conhecer o animal raivoso que está dentro de mim. Porque, gente, nós estamos num planeta de provas e expiações. Quando a gente abre as questões de número 100 a 103 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que há 3 ordens de espíritos: os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, nós precisamos meditar sobre nós mesmos para entender: eu ainda tenho impaciência, eu ainda tenho ódio dentro de mim, mas eu posso conhecer isso dentro de mim e trabalhar com isso, ressignificar tudo isso. Daí o conhecer a si próprio é o segredo da paz, porque eu só consigo transformar aquilo que eu conheço. Eu só consigo modificar aquilo que eu já adentrei na minha intimidade. Essa grande tarefa libertadora. Mas o que nós fazemos quando nos deparamos com as bestas feras que há dentro de nós? Muitos querem negar, porque arrumam as mais variadas desculpas. Observem, eu me observe, vocês se observem. Se nós não criamos os desculpismos para nós mesmos. Eu agi assim porque eu não tive bons pais. Eu agi assim porque a sociedade é assim. Eu agi dessa forma porque os políticos agem dessa forma e eles nos exploram. Bom, desculpismo, porque eu sou responsável por tudo que me acontece. Eu nasci na melhor família, eu estou na melhor sociedade. Eu tenho os políticos que eu votei nele. Então, eu preciso conhecer a mim mesmo e deixar de desculpar, causar, criar sempre evasivas, justificativas e entender que eu tenho a impaciência, mas eu posso ser paciente. Isso é uma conquista. 1000 passos eu começo pelo primeiro. Eu sou orgulhoso, mas eu posso ser humilde, reconhecendo o meu orgulho e começando a trabalhar com ele. Eu sou vaidoso, eu só começo a trabalhar com a minha vaidade quando eu conheço ela e começo a trabalhar com ela. Uma segunda atitude nossa seria a atitude da culpabilização. Porque como a gente culpa as outras pessoas? O defeito nunca está em nós. O defeito está nas outras pessoas. E nós andamos pelo mundo de dedo em riste, sempre apontando para o outro. E detalhe, o que eu aponto para o outro pode estar desarrumado dentro de mim. Paremos, então, de responsabilizar, culpabilizar as outras pessoas e passemos a olhar para aquilo que está dentro de mim. Passemos a sair do desculpismo ou do culpismo para angariar uma ação responsável. E o que seria essa ação do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo de uma forma responsável? Imagine eu, Rafael, aqui agora. Parei.
meditei, fiz as minhas orações e comecei a me observar. Me dei conta, Rafael, você ainda é vaidoso, Rafael. Rafael, você é ainda prepotente. Adianta eu negar? Não, porque se eu negar, é como se eu estivesse reprimindo isso dentro de mim. Uma hora isso explode, igual uma panela de pressão. Já viram a panela de pressão, quando a gente não tira a pressão dela? Uma hora isso explode. A gente fica refém das angústias, das depressões, ficamos refém das doenças psicossomáticas. Adianta eu culpabilizar as outras pessoas por aquilo que está dentro de mim? Não, não adianta. E nós espíritas, muitas vezes, não só culpabilizamos as outras pessoas, nós começamos a culpabilizar os obsessores, ou os religiosos tradicionais começam a culpabilizar o diabo ou os demônios, quando eu preciso trabalhar comigo mesmo. Gente, não quer dizer que não existam os obsessores. Existem, mas o meu maior obsessor sou eu mesmo. Quando negligencio o meu autoconhecimento e começo a negar ou a culpabilizar as outras pessoas. Então, eu vou trazer 4 letras aqui para vocês quando se depararem com algo em vocês que vocês não gostem. Não neguem. Primeira coisa, conhecer. Conheçam-se. Façam a atitude madura do conhecimento. Conheci um Rafael que eu não gostava? Paciência. É o Rafael que existe. Segundo passo, da letra C, nós vamos para a letra A. Aceite. Porque grande parte dos consultórios de psicologia hoje estão abarrotados de pessoas que não se aceitam. Não adianta eu não me aceitar. Há um grande psicólogo da linha humanista, terapia centrada na pessoa, chamada Carl Rogers, que ele diz: aquilo que eu não aceito, eu não transformo. Então eu preciso aceitar o Rafael do jeito que ele é. Terceiro passo, conhecer, aceitar uma outra letra A de amar. Porque eu preciso me amar do jeito que eu sou. Mas como isso, Rafael? Eu vou me amar egoísta do jeito que eu sou? Lembre-se de Jesus quando falou em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Toda a lei antiga e os profetas podem ser resumidos em 2 mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu só consigo amar o outro quando eu me amo. Eu só consigo amar o outro e a Deus quando eu consigo igualmente me amar. Então se amem do jeito que vocês são. Se aceitem do jeito que vocês são, até chegar na 4ª letra. Lembrando, C de conhecer, A de aceitar, A de amar e T de transformar. Porque depois que eu conheço, aceito, amo, eu posso transformar. Porque agora eu vou trabalhar com o Rafael que existe, não com o Rafael imaginado. Porque agora eu vou trabalhar com o Rafael que eu conheço, não com o Rafael idealizado. Diz o mesmo Carl Rogers, da terapia centrada na pessoa, que grande parte dos conflitos é: eu idealizo um Rafael que não existe e deixo de trabalhar com o Rafael real, com o eu real, sempre na busca do eu ideal. E por não conhecer o eu real, eu não fico nem o eu ideal e acostumo a adoecer. Então, conhecer esse eu real, aceitá-lo, para poder transformar. Essa tarefa do autoconhecimento. Essa tarefa libertadora a que o Espiritismo nos chama. Por isso, a doutrina espírita é também uma doutrina psicológica, porque ela não é limitadora, ela não nos traz culpas, remorsos, não nos traz medos, não nos traz penas, não nos traz figuras inquisitoriais, mas nos traz a responsabilidade de que eu posso. Se eu hoje sou egoísta, aceito, mas me transformo. Se eu hoje sou orgulhoso, aceito e vou elaborando os passos para poder me transformar. Tanto isso é verdade que quando Kardec escreveu a Revista Espírita, ele deu o nome de Jornal de Estudos Psicológicos.
E a própria Joana de Ângeles, ela elaborou uma série de 16 livros, chamados os livros da série psicológica, porque até então nós tínhamos uma postura de muita cobrança, de muita severidade conosco mesmo. Aquela postura, eu agi assim, mas não gostaria. Eu nem consigo ser espírita ainda. E qual é a esperança? Quando a gente abre a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 19 a 20. Porque o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço. Isso aconteceu com o próprio Paulo. Isso acontece conosco. E daí a gente precisa seguir em frente, porque quando a gente cai, a misericórdia nos levanta. Todas as vezes que a gente erra, nós temos a oportunidade de acertar. Quer dizer que nós podemos atingir essa atitude do autoconhecimento a nosso favor. Deixar dessas frivolidades, tal qual o lenhador que só buscava uma floresta externa para buscar na floresta interna o grande manancial de vida que vai nos fazer pessoas melhores, seres humanos melhores, porque, ao final de contas, nós somos espíritos imortais, que viemos para esse mundo sem nada e retornaremos desse mundo também sem nada, de materialmente falando. Mas levaremos as nossas conquistas de caráter moral, todo o bem que tivermos feito às outras pessoas, tudo de bom que nós tivermos colorido pelos caminhos do mundo. Adentrando aqui nessa questão 919, e eu estou acabando, gente. Agora, 919A, Kardec indaga aos imortais. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Bom, hoje existem os mais variados meios, ao meio da meditação, ao meio da reflexão, ao meio de você se observar diante das suas reações, diante dos temas centrais, diante daquilo que eu estou sempre imputando às outras pessoas, mas Santo Agostinho nos receitou a forma dele. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Vamos parar aqui? Consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Deitar a cabeça no travesseiro, ou no sofá da sala, ou naquele momento que eu já não estou escutando música, que eu já não estou vendo filme, eu estou vendo o filme de mim mesmo. Porque hoje nós estamos tão ligados externamente que a gente não consegue fazer o grande exercício da presença, que dentro da terapia cognitivo-comportamental a gente chama de mindfulness, ser presente, me observar, deitar a cabeça no travesseiro e pensar, ontem passou, amanhã ainda não chegou, eu agora vou meditar em mim mesmo e passar em revista o meu dia. Não precisa ser todos os dias, mas que seja um exercício constante. E um pouco mais abaixo, Santo Agostinho nos fala: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como pode alguém julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. É verdade. A pessoa avarenta nunca acha que é avarenta, ela acha que ela é econômica. Continua Santo Agostinho. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. É verdade. Batem no orgulhoso, ele bate também e diz, é o meu orgulho. Mas aí dá uma receita, Santo Agostinho. Tudo isso é muito certo. Mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Se censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima, caso fosse você o seu autor. Ou seja, se dentro de tudo o que eu falei, a gente não conseguir nos conhecer, vamos lembrar de Santo Agostinho. Imagine
o que eu fiz sendo feito por outra pessoa. O que eu pensei em fazer sendo pensado por outra pessoa. Imagine se eu gostaria que a outra pessoa fizesse. Daí nós entenderemos que autoconhecimento é eu repassar a minha vida numa ação responsável, imaginando se fosse feito pela outra pessoa, eu gostaria? Não. Então é preciso modificar. E sem aquelas cobranças, sem aqueles martírios, eu possa começar desde já. Senhor, me ajude para que eu siga em frente. Porque eu só consigo reformar uma casa quando eu conheço os alicerces. E se nós somos de natureza espiritual, eu preciso conhecer a minha alma para reformar as minhas conquistas futuras. Eu não preciso adentrar cada vez mais em florestas exteriores, mas preciso, tal qual um grande escritor junguiano, James Hollis, adentrar nos pantanais da própria alma e fazer essa tarefa cirúrgica, mas responsável de conhecer, aceitar, amar para transformar. Eu agradeço a cada um de vocês e termino a minha fala dizendo da alegria de poder estar falando de Niterói para o Canadá. Um beijo muito grande e depois a gente faz a prece. Muito obrigada, Rafael. Você pode fazer a prece para nós. Vamos buscar a prece, então, lá do primeiro livro do Chico Xavier, O Parnaso de Além Túmulo. Quando, por José Silvério Horta, ele nos ensinou um Pai Nosso de forma diferente. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. E que a vossa ideal igreja seja, quando fizermos o autoconhecimento, para poder nos modificarmos e mesmo carregando a nossa cruz, não nos percamos jamais da sua luz, nosso meigo e mestre Jesus. Que assim seja.